Olá, amados irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez com o propósito de estudarmos a palavra do nosso Deus. Que a paz do nosso Senhor, que excede todo o entendimento, esteja com cada um. Tudo preparado para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical na versão em casa? Tem consigo a sua Bíblia? Podemos começar? Não se esqueça, valorize este tempo. Esta é a 7ª e última lição desta série de estudos e meditações baseados na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Todas as lições anteriores estão disponíveis no canal do YouTube Bíblia em Casa e se ainda não teve a oportunidade de ver, pode fazê-lo agora clicando no link que aparece no canto do seu ecrã. Hoje o nosso estudo está baseado no capítulo 6, o último capítulo desta epístola, e tem como tema buscar o proveito espiritual. Veremos nesta lição os princípios dados pelo apóstolo aos servos e aos ricos, também como ele orienta Timóteo a lidar com os falsos mestres e o cuidado que deve ter como pastor do rebanho. Mas antes de iniciarmos o estudo, proponho que pause o vídeo, tire um tempo de oração, entregue este tempo ao Senhor e depois leia todo o capítulo 6 da primeira carta a Timóteo, pois assim ficará mais preparado para acompanhar o estudo e a meditação de hoje. Até já! Relembro que na lição anterior vimos como o apóstolo Paulo instrui Timóteo a ministrar a diversos grupos na igreja, ao mesmo tempo que se mantém no centro da vontade de Deus. Agora, os 2 primeiros versículos do capítulo 6 dão início a um novo segmento. A vida cristã não deveria ser exercida apenas na igreja, mas também fora dela. Diante do plano da salvação, não há diferenças entre servos e senhores, ou empregados e patrões. No entanto, no que se refere à ordem e autoridade, essa diferença existe. Note que o Evangelho alcançou um grande número de escravos naquela época, os quais faziam parte da família de Deus. Alguns servos, entretanto, usavam de sua liberdade em Cristo para desobedecer ou afrontar seus senhores. Isso era um mau testemunho e criava obstáculos ao avanço da fé cristã. O apóstolo Paulo, então, passa a regulamentar a relação de servos e senhores, mostrando como ela poderia abrir portas ao Evangelho em vez de ser um entrave ao testemunho cristão. Nestes versículos, o apóstolo Paulo fala sobre 2 grupos de servos. No versículo 1, refere-se a servos de senhores incrédulos. A conversão de um servo não muda a sua posição social. Mesmo após a sua conversão, o servo precisa considerar seu senhor intimamente no seu coração e também externamente, através de sua postura, como uma pessoa digna de toda a honra. Insurgir-se contra o seu senhor como um escravo rebelde ou trabalhar de forma negligente é um desserviço ao Evangelho e uma mancha no testemunho cristão. O nome de Deus e a doutrina seriam blasfemados. A seguir, no versículo 2, o apóstolo Paulo trata do cristão que tem sobre si no trabalho uma autoridade cristã. Alerta os irmãos que esse privilégio dado por Deus deve levá-los a honrá-lo ainda mais. Ambos têm o mesmo Deus e a mesma fé, que deve frutificar em mútuo benefício. O cristão que faz o melhor a seu irmão e o abençoa com o seu trabalho, honra a Deus e dessa forma honra o Evangelho. A mensagem do amor divino que anunciam é vivida mutuamente no mundo do trabalho. O cristão não se satisfaz com o bom quando pode fazer o melhor a seu irmão. É na prestação de serviço a nossos irmãos que revelamos o nosso entendimento sobre a vida e a ética cristã. O trabalho realizado com excelência é uma forma de declararmos amor e gratidão, primeiro a Deus, que está sempre disponível para nos capacitar, e depois a quem faz uso de nossos serviços. Mas para nós, hoje, por que é importante a maneira como trabalhamos? Note que o local de trabalho é onde dia a dia os não cristãos podem observar a diferença que ser cristão faz. É lá que, por excelência, cristãos e não cristãos enfrentam as mesmas tentações, são repreendidos pelo mesmo tipo de erros, enfrentam os mesmos desafios. A identidade do cristão não muda de acordo com o local onde estamos. Somos uma nova criatura e Cristo está em nós. Não nos tornamos secularizados ou profanos quando estamos no local de trabalho. Continuamos a ser novas criaturas, sacerdotes reais, herdeiros de promessas maravilhosas, chamados à santidade de vida. É certo que podemos ter um papel diferente no trabalho. No entanto, isso não faz de nós pessoas diferentes. Lembre-se que há muito poucos lugares onde um não cristão pode e deve ver claramente a diferença que Cristo faz numa vida, como quando trabalha 40 horas por semana, lado a lado com alguém que segue a Cristo. Tire um tempo para refletir. Pense um pouco como tem sido o seu testemunho no seu local de trabalho. Precisamos de pedir ajuda ao nosso Deus,
para que a nossa vida seja de acordo com a nossa verdadeira identidade, seja quais forem as pressões que sobre nós se exerçam. Lembre-se que vai para o trabalho com a autoridade de Deus e no seu poder. Vamos para o trabalho ou para qualquer outro lugar como seus embaixadores, com a sua mensagem. Faça pausa no vídeo e diante do Senhor tire um tempo para refletir e pense se algo nesta área da sua vida deve ser alterado. Nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo volta a um dos seus assuntos iniciais, a presença de falsos mestres na igreja. Como vimos na lição 2, esta carta inicia com um alerta sobre os falsos mestres e termina agora com mais uma advertência sobre a ação maliciosa destes arautos da mentira. Nos versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo avalia os falsos mestres em questões relativas à verdade, à unidade e à motivação. Nestes versículos, o apóstolo Paulo mostra como os falsos mestres podem ser identificados. Releia os versículos de 3 a 5 com calma e procure identificar quais são as características que descrevem os falsos mestres. No versículo 3, vemos que os falsos mestres são governados pela mentira. Eles discordam da doutrina que vem de Cristo e que promove a piedade, ensinando outra doutrina. No versículo 4, vemos que são governados pelo orgulho. Por serem arrogantes e ignorantes, os falsos mestres promovem divisões. São como balões cheios de vento e de vaidade. Proclamam a si mesmos como donos da verdade. Gostam de discutir, são obcecados por contendas de palavras. No entanto, são vazios, não entendem nada, são escravos da mentira. Repare nos passos da desintegração que a falsidade provoca. Começa com inveja, passa por provocação, depois difamações, suspeitas malignas e constantes contendas, ou seja, discussões e confusões. Mas o elemento mais significativo da exposição do apóstolo Paulo é a verdadeira motivação dos falsos mestres. Veja o versículo 5. Os falsos mestres são governados pela ganância. Eles não consideram o ensino como uma responsabilidade sagrada dada por Cristo, ou como um ministério da Igreja. Nas suas mentes corruptas, eles veem o Evangelho apenas como um caminho para a prosperidade e fonte de lucro. Destes versículos podemos concluir: os falsos mestres são falsos quanto à doutrina, divisionistas quanto à prática e gananciosos quanto à motivação. Note que, em contraste com o lucro que motiva os falsos mestres, o apóstolo Paulo declara que o verdadeiro lucro não vem da autossuficiência, nem de dinheiro algum, mas da cristosuficiência. O termo piedade, como vimos na lição 4, refere-se à atitude e à conduta correta diante de Deus em todas as coisas. O Evangelho deverá produzir em nós uma vida pia, devota e dedicada a Deus. Contentamento significa uma suficiência interior que nos mantém em paz, independentemente das circunstâncias exteriores, e este é o grande lucro que o Evangelho nos pode conceder. O verdadeiro Evangelho chama-nos à plena comunhão com Deus em Cristo. Essa comunhão reflete-se numa nova forma de relacionamento com os bens materiais que nos são concedidos por Deus. A perspectiva de tudo o que nos rodeia se altera porque os olhos do cristão não estão voltados para si, mas para Jesus Cristo e à prática dos seus ensinos. O que dele recebemos e receberemos é e será o melhor que o Pai tem reservado aos seus filhos. Note no versículo 7: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Relembro que na primeira lição da primeira série de estudos baseados no livro de Jó, vimos que em meio às suas inúmeras perdas, Jó declara esta mesma verdade. Ele diz: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei." O homem está destinado à eternidade e o dinheiro é apenas temporal. E como lemos no versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Que o nosso Deus aplique esta verdade no meu e no seu coração, diariamente, pois vivemos num mundo em que tudo é pensado para nos fazer sentir exatamente o contrário. Somos constantemente pressionados a sentir uma permanente insatisfação. Que possamos ter sempre presente que a nossa segurança e a felicidade está em Deus e não nas coisas que possuímos. Nos versículos seguintes, o apóstolo Paulo ergue a voz para nos advertir sobre os perigos da ganância e o desejo de adquirir riquezas. A riqueza não é uma maldição em si mesmo, nem a pobreza uma bênção em si. Ser rico não é pecado, nem ser pobre é uma virtude. O que a palavra de Deus condena é a ambição de ficar rico, colocar o dinheiro em primeiro lugar. O problema não é termos dinheiro, mas o dinheiro nos ter.
Lembre-se das palavras de Jesus registadas em Mateus no capítulo 6, do versículo 19 a 33. Ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Há indivíduos que vendem a consciência e abandonam a fé por causa da ganância. Cobiçam bens materiais como Acã, lembra-se? Traem o Senhor Jesus como Judas Iscariotes. Uma pessoa que ama o dinheiro transforma uma bênção num ídolo, substitui o dador pela dádiva, adora a criatura em lugar do Criador. Nota que aqui o apóstolo Paulo não está a favor da pobreza contra a riqueza. Repare que não há uma proibição declarada contra a riqueza que alguém recebe pela graça de Deus, nem contra a possibilidade de expansão de um empreendimento. Mas aqui o apóstolo mostra-se a favor do contentamento, contra a cobiça, a ambição, ou seja, contra o desejo insaciável por dinheiro e coisas materiais. Pois a atitude materialista opõe-se aos propósitos da grandeza da graça de Deus. Neste sentido, queria partilhar com os irmãos o que está escrito em Hebreus 13, nos versículos 5 e 6. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei, de modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que me fará o homem? Esta é uma realidade na sua vida? Sua vida é livre do amor ao dinheiro ou está a correr atrás de riquezas? Tire um tempo para refletir nestas questões. Faça uma avaliação sincera e humilde diante do nosso Deus. A exortação que encontramos no versículo 11 é: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Em nossa vida surgem tentações de todas as espécies, das quais não conseguimos nos livrar simplesmente através da oração, mas exigem verdadeiras ações de fuga. O perigo de ser dominado pela conquista de bens materiais e de ter unicamente esse objetivo diante dos olhos é tão grande que somente uma fuga radical pode nos livrar dele. Veja o contraste. Foge destas coisas e depois segue. Segue o quê? A justiça, que define como dar a Deus e aos homens o que lhe corresponde. Segue a piedade, significa a devoção prática e está relacionada com a conduta. Segue a fé ou a fidelidade. Segue o amor, a atitude de sacrificar-se e cuidar dos outros. Segue a constância ou a perseverança, permanecer firme mesmo diante das dificuldades. Segue a mansidão. São estes 6 itens que têm valor espiritual. Produzem frutos que atualmente enriquecem as pessoas com aquilo que elas realmente necessitam, que promovem ganhos para a eternidade e que, ao contrário do que acontece com bens materiais, podem ser levados deste mundo. Timóteo é exortado pessoalmente a lutar por eles e a apropriar-se deles, e o mesmo se espera de cada um de nós hoje. Não podemos nos descuidar de nenhuma de suas exortações para a nossa própria vida, pois, como lemos no versículo 12, a jornada da fé não é um simples passeio de lazer, é uma luta constante, uma ação contínua de treino, uma busca pelo progresso. Devemos pôr toda a nossa energia em andar com Deus e realizar a sua obra. Devemos aplicar toda a nossa força numa causa de consequências eternas. Tudo ao nosso redor é temporal e um dia vai acabar. Mas em Cristo Jesus temos a vida eterna e somos chamados a viver aqui buscando e pensando nas coisas do alto. Pois, como está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. No versículo seguinte, Timóteo é exortado a guardar todas estas coisas, mantendo puro e irrepreensível a sua vida e o seu ministério, até à manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A solene exortação se converte agora numa gloriosa expressão de louvor. O apóstolo Paulo conclui a sua exortação a Timóteo com uma exaltação ao soberano Deus. O Cristo que se manifestará é soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória e honra ao Deus que tem vida em si mesmo e por isso é o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível. Sua glória excede toda a compreensão humana. Seu poder é ilimitado, tanto no tempo como na eternidade. Portanto, a Ele honra e poder eterno. Nas suas palavras finais, o apóstolo Paulo se dirige não para os que desejam ficar ricos, mas para os que já são ricos. Aqui vemos que, mesmo sem buscar a riqueza,
Alguns cristãos podem ser abençoados com muitos bens materiais. No entanto, para estes é necessário lembrar que tudo é dado por Deus e que se deve confiar nele e não na própria riqueza que é passageira. De facto, a riqueza verdadeira consiste na prática da vontade de Deus, usando as dádivas que Ele nos dá para fazer o bem a outros. Tal serviço preparará o tesouro real para a vida verdadeira que virá após esta. Gostaria ainda de citar os últimos versículos e as palavras finais do apóstolo Paulo. Trata-se de um apelo amoroso final. A sã doutrina que lhe foi confiada deve ser guardada com todo o cuidado, enquanto a falsa deve ser evitada. A carta termina mencionando a graça seja convosco. Assim significa que a carta vale também para a Igreja e não apenas para Timóteo. É a fé na pura palavra de Deus que nos mantém na graça. Se vivermos nela, também a experimentaremos. Só a graça nos capacita a permanecer em Cristo e em Sua palavra. Somente no poder dessa graça é que Timóteo e a Igreja tiveram e têm condições para resistir às falsas doutrinas, desviar-se da sua influência e viver na salvação de Deus. Por isso, para solidificar nossa vontade, necessitamos da graça de Deus. E esta última frase nos mostra que Deus nos concede essa graça. A graça está disponível para que possamos aplicar a palavra em nossas vidas, com fé e obediência. Podemos viver no poder da graça. Amém. Convido-vos agora a tirar um tempo para orarmos juntos. Senhor Jesus, te damos muitas graças pela tua palavra, em especial por esta carta que acabamos de estudar, por todos os ensinamentos que ela nos trouxe. Que a tua graça nos assista no propósito de colocar em prática, nas nossas vidas, o que acabamos de estudar. Que possamos buscar a cada dia, primeiramente, o teu reino, na certeza de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Abençoa o teu povo, ajuda-nos a crescer em maturidade e conhecimento da tua palavra e que cada vez mais estejamos preparados para sermos instrumentos da tua graça, para o avanço do teu reino e testemunho do Evangelho onde quer que nos coloques. Que a tua graça nos alcance e a tua misericórdia esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Relembro que todas as 7 lições desta série baseada na primeira carta a Timóteo ficarão disponíveis no canal Bíblia em Casa, e assim poderá ver ou rever cada lição e também compartilhar com outros irmãos. Obrigada pelo seu apoio durante todo este tempo. Que Deus o abençoe e o proteja.